Força Nacional realiza a primeira revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em menos de um mês de reativação, as polícias encontraram mais uma vez drogas, armas e celulares. Foram encontrados celulares e drogas, algumas escondidas dentro das paredes. Chuva causa mais prejuízos. Na Manaus 2000, o Igarapé do 40 transborda com um mínimo de chuva e invade casas e provoca estragos. Detran vai multar condutores com talão eletrônico. O equipamento já está funcionando e deve emitir multas instantâneas. O novo sistema vai ajudar a diminuir os erros de preenchimento que ocorriam na forma manual. Mais de 150 escolas devem ser construídas e reformadas em todo o estado. O anúncio é do investimento de 500 milhões de reais. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h03. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa a edição do Manhã no Ar de hoje falando sobre os prejuízos causados pela chuva de ontem. Na Avenida Manaus 2000, na zona sul de Manaus, além da água do Igarapé do 40, que invade as casas, uma ponte está prestes a ceder. Vamos ver. Eu estou aqui para mostrar uma realidade vivida pelos moradores do Distrito Industrial que moram na Manaus 2000, exatamente nesse ponto em que o Igarapé liga, de um lado fica o conjunto Atílio Andreasa e desse lado o Distrito Industrial. Onde eu estou, essa ponte aqui, que está nessas condições que as imagens que a Nívia está fazendo nesse momento mostram nitidamente o risco que isso aqui tem de desabar. Eu estou aqui justamente para mostrar o risco que essas pessoas estão convivendo todos os dias, porque muita gente depende desse local para passar, tanto para pegar condução, quanto para levar os filhos na escola. E nós já vimos aqui alguém passando nessa ponte hoje pela manhã, um senhor já de idade, atravessou essa ponte nessas condições, isso porque as pessoas aqui dessa rua não tem alternativa, precisam utilizar a ponte. Vocês já pediram que viessem aqui consertar essa ponte várias vezes do poder público, não é? Já pedimos várias vezes e nada de resolverem. E o Igarapé alagando casas, alagando residências, a gente não pode sair para levar os filhos no médico, a gente não pode sair para resolver umas coisas porque a gente fica com o meia-c de a casa alagar. Das nossas casas alagar por causa do Igarapé que enche. Eles querem que a gente morre? A situação da ponte é mais arriscada por causa do Igarapé. E olha a correnteza em que o Igarapé ficou, uma correnteza muito forte. Geralmente esse Igarapé transborda, invade a rua, invade as casas das pessoas, mas a situação da ponte é justamente por causa da força dessa correnteza que fez com que as estruturas da ponte fossem demolidas, fossem quebradas, e também essa ponte está aqui há muitos anos sem manutenção. Segundo os moradores, essa ponte foi construída em 2010, então já são aí mais de 6 anos que essa ponte está sem qualquer manutenção. O pessoal dizem que lá no papel dele que já foi feita a reforma dela. Eu não sei onde que eles fizeram isso, porque as condições que estão aí, vocês estão vendo como é que ela está. E para a prefeitura, eu acredito que se eles fizerem uma ponte de ferro aí, para eles não vai custar nada. Igual como é lá no Igarapé do Passarinho, eu acho que eles deveriam fazer isso. Ia ser melhor para a gente. Com certeza ia ser melhor para a comunidade. É um flagrante aqui. Tem um rapaz que está atravessando a ponte nesse momento. É um jovem, já não é alguém de idade como muita gente que mora aqui, mas pronto, atravessou, arriscando a vida, passando por esse Igarapé. E é uma situação, dona Iva, que vocês vão precisar fazer logo que as aulas voltarem. Porque aí já caiu gente, já está gente camado por causa dessa cama, um senhor que mora ali,
Ele está acamado de atravessar aí e aqui o pessoal precisa muito dessa ponte porque muitas avós levam os alunos para aula, criança, e para vir. Quando está chovendo, como é que faz? Né? Tudo é difícil. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta muito séria. A senhora teria coragem de atravessar essa ponte com sua neta para ir levá-la na escola? Não, Deus me livre. Isso daí já tá tirando meu sono, porque eu fico pensando como é que eu levo, que a mãe trabalha. E eu tenho que levar, que ela estuda aqui, no Isabel Angarita, que fica aqui. Então fica o apelo para as autoridades. É, para fazer, porque tem muita criança que estuda, tem muita criança que vai só, porque a mãe trabalha e não tem vó, aí vai só. Às vezes a gente leva, sabe? Então a gente precisa dessa ponte. Então nós pedimos prefeito, vereadores que são representantes do povo, venham visitar o Japim, Conjunto Manaus 2000, que fica aqui no Distrito 1. Vamos resolver o problema dessa ponte, onde os alunos, as pessoas que moram tanto do lado de lá como do lado daqui precisam atravessar aqui. Porque se essa ponte vai ter que dar uma volta lá pela Seduc. E é demorado, o colégio é aqui em cima, amigo. É nada, é mais de 30 minutos praticamente que vai perder um aluno, entendeu? Para chegar no colégio. E até agora não tem uma oposição de uma autoridade. O risco é diário, o risco é constante. A gente tem essa situação na Manaus 2000 desde o fim do ano passado, quando as chuvas se intensificaram aqui na cidade. O igarapé começou a transbordar e dificultou ainda mais a situação. Foi nessa área aí em que aquela casa foi levada pela correnteza, pela forte chuva que aconteceu no mês de dezembro. E durante todo esse mês de janeiro a gente está tendo registros de moradores que sofrem constantemente. É preciso sim a presença do poder público e providências. A gente já tem informação que a prefeitura está no local e daqui a pouco a gente traz mais detalhes ao vivo da situação na Manaus 2000, levando em consideração que nesse momento chove forte aqui na cidade. E a Defesa Civil do município atendeu durante a chuva de ontem 7 ocorrências, a maioria delas na zona leste da cidade. E quem mora em áreas de risco precisa redobrar a atenção, já que, de acordo com o Serviço de Meteorologia, as chuvas estão acima da média e devem continuar até o mês de abril. Vamos conferir na reportagem. A chuva foi rápida, mas suficiente para causar estragos, principalmente na zona leste da capital. No bairro Zumbi, são os sacos de cimento que servem de barragem para este igarapé, ou serviam. E ficou muito forte, que transbordou tudo aqui, né? Essa barragem que quebrou, né? Aqui também tinha uma outra barragem que a água saiu arrancando tudo, né? No Nova Vitória, várias casas ficaram alagadas. Esse é o mesmo local onde aconteceu o deslizamento de barranco, que resultou na morte de 4 pessoas da mesma família em dezembro do ano passado. Depois da chuva, os moradores usaram entulhos para conter a força da água. A gente fica alagado sem poder andar, principalmente as crianças, né? Então eu vim hoje a resolver pegar uns carrinhos aí de mão, que é para me tirar esses entulhos para bater lá na porta de casa assim, porque fica muito feio assim, molhado, alagado. Em dezembro, choveu muito mais do que era esperado. Só em janeiro, já foram 360 milímetros, quando a previsão, considerada normal, varia entre 270 e 300 milímetros. E esse período chuvoso continua pelo menos até abril. A Defesa Civil do município atua de forma preventiva. Recebe com 1 hora de antecedência a previsão do CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia. E, além disso, monitora os igarapés em tempo real. E a gente conseguiu 3 PCDs, que são plataformas de coleta de dados hidrológicos, e foram colocados em 3 pontos na cidade de Manaus, onde a gente monitora o nível do igarapé, a quantidade de chuva que cai e o aparelho também tira uma foto do local. A recomendação para quem mora em áreas assim é deixar o local durante a chuva e entrar em contato com a Defesa Civil para que o órgão faça uma análise. O número é o 199.
E você pode mandar mensagem também para o nosso WhatsApp. Anota aí, o telefone é o 99225-8767. 9225-8767. Se a região em que você mora nesse momento está alagada, você corre risco aí na área em que está, aciona a Defesa Civil, pode entrar em contato com a gente também para que a nossa equipe possa se deslocar até o local, né? Muita gente diz que quando a gente chega no local, a situação já melhorou. Então a gente quer chegar no momento em que isso está acontecendo para mostrar essa realidade que é enfrentada por várias pessoas em várias áreas aqui da cidade de Manaus todos os dias, né? Quando chove, então, logo amanhecer, a chuva começou na madrugada ainda, muita gente, imagino que já tenha despertado, forçado desse sono para conseguir estar de olho na casa para ver se vai acontecer alguma coisa. Então, o telefone que você pode entrar em contato com a gente é o 99225-8767. Pode ainda entrar na nossa página no Facebook, faz vídeo, foto e manda para a gente. A gente continua falando de problemas nas comunidades, na zona leste da cidade. A situação dos moradores lá do bairro Jorge Teixeira que está bem complicado. Por lá, um poste está prestes a cair nas casas. Há também um buraco aberto pela própria Secretaria de Obras do município, que não foi fechado, e o antigo posto de saúde da mulher está abandonado. Vamos ver. Há 8 anos, esses corredores veria mulheres esperando o atendimento aqui no posto, já que este local servia principalmente para aquelas mulheres que estavam esperando o atendimento com câncer de colo de útero. Hoje, o posto de saúde Valdir Bugalho está assim, abandonado. Nós vamos visitar uma das salas onde era o atendimento das mulheres. Nós vimos aqui, primeiro embaixo, aqui no local onde era o saguão, muito lixo, existe um pano aqui, provavelmente algumas pessoas que moram nas ruas se abrigam aqui. Do outro lado, era justamente o local próximo às salas, né, às clínicas que ficavam por aqui. Já do outro lado, a gente vai tentar mostrar para vocês, aqui é uma das salas de atendimento, onde as mulheres eram atendidas pelos médicos. Tudo está sem fiação elétrica, tudo foi roubado de acordo com os moradores, até os vidros das janelas também foram roubados, foram quebrados, e justamente é isso, a tristeza que esses moradores aqui do Jorge Teixeira têm, porque esse posto de saúde, o Valdir Bugalho, tem mais de 20 anos e era uma referência em atendimento para as pessoas que tinham câncer. E agora se encontra desse jeito, um estado lamentável, sem energia, cheio de infiltração. Isso porque a prefeitura, em 2008, tinha anunciado uma reforma de que ampliaria o local. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, isso não aconteceu. Aqui fica um campo, mas também está abandonado. Agora, o principal problema não é só a questão do abandono daqui. A gente sabe que as pessoas utilizam esse local para uso de drogas, utilizam também para poder fazer outro tipo de situação, um roubo, enfim, vários crimes podem ser cometidos aqui em locais abandonados de toda a cidade. Só que o principal problema não está aqui dentro, não, desse posto abandonado. As pessoas que moram aqui no bairro Jorge Teixeira, lógico, ficam preocupadas por conta dessa situação, mas o verdadeiro problema se encontra aqui fora, mais precisamente ali na frente desse local. Eu falo desse poste aqui com este buraco, essa cratera que foi colocada por conta da chuva. E olha a consequência, lá em cima, o poste está tombado e as pessoas que ficam mais prejudicadas são aquelas que moram em frente ao perigo. Nesses buracos aqui não, a rua de ponta a ponta, tá tudo esbagaçado aí, ó. Eles vieram ontem aí, trouxeram um saco de cimento, jogaram aí, a chuva levou todinho. Quebraram esse buraco aí mais de que estava quebrado, foram embora. Disse que já estava feito o serviço todinho. Nós estamos querendo tomar providência sobre esse negócio aí, ó. De uma hora para outra pode cair esse poste em Maracá da senhora aqui, ó. Ela tem filho, tem casa, vai prejudicar todo mundo aqui, não é só ela não, todos nós aqui, entendeu? Esse posto aqui já está com 8 anos, reformado 2 vezes. Vieram, quebraram tudo de novo, roubaram tudo daí, nada, nunca abriram nada feito mais. Estamos esperando até hoje. A dona Dulcilene, que já é moradora aqui do Jorge Teixeira há muitos anos, tem uma pergunta para fazer para o poder público. Qual é, dona Dulcilene? Eu quero saber desde quando que o pessoal de área de risco paga IPTU. Porque aqui passa Garapé. Aqui tem o barranco, né? Dia 11 vai fazer 3 anos que caiu em cima de 3 casas. E o que é que eles fizeram?
A Seminf informa que as obras para recuperação e alinhamento já foram realizadas e que deve iniciar os trabalhos de asfaltamento da área. Sobre o abandono da UBS, a Censa informou que a unidade vai passar por uma obra de reforma geral e adequação da estrutura. Em relação ao poste, a Eletrobras Amazonas Energia informou que serão enviadas equipes ao local para verificar a situação no tempo mais breve possível. E ontem nós mostramos aqui no Manhã no Ar os preparativos para a primeira revista da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, com a participação da Força Nacional e do Exército. A varredura durou toda a manhã e um esquema especial de segurança nas proximidades da penitenciária foi montado para garantir que tudo saísse de acordo com o planejado. Desde a madrugada, os policiais se concentraram nas ruas próximas à cadeia Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. Às 6 da manhã, as equipes entraram no presídio. E por causa da revista, algumas ruas foram interditadas. 300 militares das Forças Armadas participaram da operação, com apoio de 350 policiais militares e civis, além de um helicóptero que foi usado para patrulhar o local. Essas imagens mostram o momento em que o batalhão de choque da PM entra no pátio do presídio. As equipes do Exército também registraram a vistoria dentro das celas. Foram encontrados celulares e drogas, algumas escondidas dentro das paredes. Do lado de fora, o carro do Centro de Comando e Controle gerenciou as equipes em ação. Desde que aconteceu o massacre no começo do ano, a Secretaria de Segurança Pública está de olho nos complexos penitenciários. Por aqui, pela cadeia Raimundo Vidal Pessoa, algumas semanas atrás, foi verificado que apenas 2 agentes penitenciários realizavam o trabalho aqui dentro. Foi por isso que o Exército está utilizando na varredura minuciosa equipamentos de tecnologia. Às 7 horas da manhã, houve uma chuva aqui na capital que acabou atrapalhando esse serviço. A operação foi denominada Chalpan, que no dialeto dos indígenas da etnia Macu significa limpeza. A ideia foi verificar a atual situação da cadeia, que foi reativada para abrigar 240 detentos, ameaçados de morte por conta da chacina no Compage no primeiro dia do ano. Celulares, drogas e armas brancas foram alguns dos objetos que a Força Nacional e o Exército encontraram na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa durante a revista. A repórter Amanda Amorim tem mais detalhes. Durante a varredura na cadeia Raimundo Vidal Pessoa, a polícia, junto com os demais órgãos de segurança pública, apreenderam 23 celulares, 41 acessórios de celular, 3 jogos eletrônicos, armas brancas e 18 trouxinhas de substâncias entorpecentes. A ação, de acordo com o secretário executivo de Planejamento e Gestão Integrada, Dan Câmara, já estava prevista no processo de retorno para a normalidade do sistema prisional. A partir do momento em que o incidente aconteceu, a crise aconteceu, nós estamos agora administrando o resultado dessa crise e, com isso, desenvolvendo diversas atividades, tanto de revistas, de varreduras, de reorganização do próprio sistema. Essa foi a primeira revista na cadeia Raimundo Vidal Pessoa, com o apoio da Força Nacional e do Exército Brasileiro. Esse foi o primeiro trabalho, é claro que ele foi embrionário, identificamos alguns aspectos que precisam ser aperfeiçoados nas Forças Armadas, Exército Brasileiro, para que as próximas revistas, nós não temos uma agenda fechada ainda, né, claro, para que seja possível fazer de maneira mais eficiente do que foi feito. O secretário da SEAP acredita que, através dessas fiscalizações de monitoramento dentro dos presídios, será possível evitar a entrada desses materiais e possíveis fugas. Nós temos hoje um monitoramento já em 5 cadeias, monitoramento por circuito interno de TV. Isso vai nos possibilitar inibir a conduta de pessoas que queiram adentrar com esses objetos não permitidos. E a fiscalização constante vai nos ajudar a controlar esse problema que é o mal do sistema. E aí, essa iniciativa aí dessa varredura completa é louvável, mas fica uma pergunta: como tem droga, tem arma, tem celular e jogos eletrônicos dentro de um presídio que passou 2 meses desativado, foi reativado emergencialmente. Os presos foram transferidos de outras unidades, praticamente sem roupa para o local. E de repente tem tudo isso em menos de um mês em que essa unidade voltou a ser ativada. Não pode colocar a culpa na família, porque a família não entrou.
a família não teve acesso, não fez as visitas. O material que está sendo entregue a esses presos que estão na cadeia pública no centro está sendo levado lá para a cadeia pública, lá para as penitenciárias do quilômetro 8 e depois distribuídas. E fica o questionamento de que facilitação é essa, de que forma que entrou tanta coisa em um curto período de tempo, onde só tem entrado até então os policiais, agentes penitenciários e os presos que foram transferidos. O Jornal A Crítica de hoje destaca: tensão na Vidal. Força Nacional realiza a primeira revista depois da transferência de 240 presos do Compage. A cadeia reativada no centro é a única com alerta de instabilidade no Amazonas. Essas e outras reportagens completas você pode conferir através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E ainda hoje, no Manhã no Ar, a gente vai trazer uma reportagem exclusiva, uma reportagem especial sobre um mês da tragédia do Compage, desse massacre, que é o segundo maior massacre na história do sistema penitenciário brasileiro, e também um mês da fuga no Ipate. Mais de 200 presos fugiram há um mês e a gente preparou uma reportagem especial do que foi o estopim para essa crise carcerária em todo o Brasil. E nessa terça-feira, mais um foragido do Ipate foi recapturado. A polícia chegou até Romário Silva dos Santos, de 23 anos, depois de receber denúncias anônimas. Ele estava escondido em um apartamento no conjunto Viver Melhor, na zona norte da cidade. Romário cumpria pena por roubo e tráfico de drogas e era foragido do sistema prisional desde o dia 1º de janeiro. Romário Silva foi levado para o complexo penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174. E durante reunião realizada aqui em Manaus, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro da Colômbia firmaram um acordo para combater o crime organizado na fronteira entre os dois países. Vamos saber o resultado desse encontro na reportagem da Nayandra Amorim e Mauro Moraes. As comitivas dos dois ministros chegaram ao Comando Militar da Amazônia já no fim da manhã. O encontro também contou com a presença de comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A reunião entre o ministro da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, e o ministro da Defesa colombiano, Luiz Carlos Villegas, durou cerca de 3 horas e foi a portas fechadas. Eles discutiram um acordo que inclui as novas ações de controle e segurança na fronteira entre os dois países e que serão intensificadas nos próximos 4 meses. O encontro também foi marcado por homenagens. O ministro da Defesa colombiano recebeu a Ordem do Mérito da Defesa, em reconhecimento ao trabalho da Colômbia na época do acidente com a delegação da Chapecoense no fim do ano passado. O que nós estamos fazendo aqui, no caso especificamente com a Colômbia, é um diálogo de alto nível, tá certo? Que vai nos levar a ações, trabalho na ponta. Mas é preciso que haja um entendimento, digamos assim, entre os representantes dos dois países para que ele ocorra, essa cooperação, esse compartilhamento, ele aconteça e resultados, sobretudo, apareçam. O ministro Luiz Carlos Villegas também ressaltou a importância do acordo entre os dois países e garantiu que a Colômbia vai usar toda a sua capacidade para inibir a ação do crime organizado nas fronteiras. E impedir que colaboren entre ellas para convertirse en amenazas transnacionales. São 35 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuando em uma área de 17 mil quilômetros. A fronteira do país é uma das grandes preocupações do governo Temer, segundo o ministro da Defesa brasileiro. Raul Jungmann falou ainda sobre o lançamento de um satélite agora em março, a partir da base espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Um investimento de 2 bilhões e 100 milhões de reais do governo brasileiro. De acordo com o ministro, o satélite vai dar ainda mais reforço às ações de segurança na fronteira. O governador José Melo também participou da reunião. Segundo ele, a ação nas fronteiras deve impactar o crime organizado, que tem atuado dentro dos presídios. 93% de todas as ocorrências policiais têm a ver com o tráfico de droga. Se a gente conseguir conter o tráfico de droga nas nossas fronteiras, com o que eu tenho de aparato policial aqui, com toda certeza nós vamos dar um show de bola na segurança pública.
Uma perseguição policial na tarde de ontem resultou na prisão de um homem e na apreensão de 2 adolescentes e uma mulher. Os suspeitos dirigiam na contramão da Avenida Décio Vargas quando foram surpreendidos pela PM. O mais impressionante é que eles só pararam o veículo depois de bater em um outro que acompanhava o sentido normal da via. Nesse vídeo enviado pela telespectadora Yasmin Freitas, 2 suspeitos são abordados enquanto uma mulher tenta fugir. Segundo a polícia, o grupo praticava roubos na zona sul da cidade e o carro teria sido roubado na segunda-feira no Coroado. Um dos suspeitos conseguiu fugir. O motorista do outro veículo não teve nenhum ferimento grave. E cerca de 13 quilos de ouro foram apreendidos por agentes da alfândega da Receita Federal no aeroporto Eduardo Gomes. Segundo os agentes, o viajante declarou cerca de 5 quilos. Mas durante a vistoria no embarque, foi constatado que a quantidade de ouro levada era bem maior. O ouro está sendo avaliado aí em R$1,5 milhão de reais. O suspeito assinou um termo de retenção e seguiu os procedimentos da Polícia Federal do aeroporto. E o Terminal de Integração 1, lá na Constantino Neri, está há 6 meses à espera de uma reforma. Enquanto isso não acontece, a população é quem sofre com a insegurança e com os problemas estruturais do local. A placa com a identificação dos ônibus ainda continua aqui. Já parte das telas de proteção caiu. Da reforma anunciada pela Prefeitura em junho do ano passado, definitivamente nada foi feito. Dentro do terminal, relatos de insegurança, gente que ficou apavorada com os frequentes arrastões. Acho que era umas 11 horas da noite, eu estava vindo do meu trabalho, ia para casa da minha mãe no Alvorada. Passaram uns 10 moleques fazendo arrastão com os pessoal. Desde esse dia eu evitei de vir para cá à noite, hoje eu só vim mesmo por necessidade. Esses alunos que utilizam o terminal todas as noites também já presenciaram muitos assaltos e agora andam juntos para evitar os riscos. Que é um perigo realmente, então o governo deveria trabalhar nisso em relação à iluminação, não apenas nesse terminal, mas nos demais também. A gente tem que passar por aqui porque a gente vem da escola, mas é bem perigoso, a gente costuma não demorar, passou o ônibus e a gente pega logo, né? Bom, agora estou subindo aqui nessa outra parte do terminal onde fica o banheiro e logo a gente identifica aqui nessa central, olha só, aqui nesse trecho, todos pichados. Esse aqui é o banheiro das mulheres e só há essa identificação porque alguém escreveu aqui na parede banheiro mulher. Do outro lado, o banheiro dos homens, está aqui, ó, está identificado. Agora aqui dentro a gente vê a ação dos vândalos. Olha só o que fizeram, quebraram a pia e aqui todos os vasos não têm as descargas, não são acoplados à descarga, estão todos assim abandonados. Não tem condições nem de a gente ir nesse banheiro, às vezes eu tenho que sair fora do terminal para mim ali no bar. Mas é só chover que outros problemas aparecem. As goteiras estão por todos os lados. Na pista, o volume de água que se acumula nas poças molha quem está distraído. O projeto de reforma do T1 incluirá pavimentação, banheiros masculino e feminino e iluminação. Mas alguns ambulantes que trabalham aqui temem deixar o lugar. O meu medo é que nós ficamos da mesma situação que o pessoal do Terminal 2 ficou, no meio da rua, entendeu? E depois que reformar, vai todo mundo pro olho da rua, não tem mais nada, a gente perde o nosso ganha-pão. Segundo a SMTU, o projeto de revitalização do Terminal 1 está em processo final de licitação. As próximas etapas são a assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço. Enquanto o processo não anda, os usuários do velho T1 aguardam ansiosos por um final feliz. Quem depende de ônibus todos os dias sabe que precisa estar bem cedo na parada para não chegar atrasado ao compromisso final. E foi justamente a demora no sistema viário que motivou um arquiteto urbanista a desenvolver um projeto de metrô para Manaus. A proposta já foi encaminhada para a Assembleia Legislativa para análise. Vamos ver. Quilômetros de engarrafamentos, horas de espera, sufoco para conseguir entrar em um ônibus.
Essa realidade comum e antiga fez este arquiteto urbanista projetar o metrô para Manaus. O projeto é audacioso. Liga a Zona Norte ao centro da cidade. Cada quilômetro custa 300 milhões de reais. Mas, para ele, essa é a solução para o problema do transporte coletivo e agilidade no trânsito. Trajetos que elas costumam fazer 1 hora e meia, vão passar a ser feitos em 20, 30 minutos, né? Então, a melhora tremendamente. O projeto de metrô tem 39 quilômetros e 37 estações ao longo do percurso. Elas serão climatizadas e em algumas vai ser possível montar shoppings. Cada viagem terá vaga para 1.360 usuários. E segundo o autor, a ideia é causar o menor impacto ao trânsito com alças elevadas. 80% elevado, 5% subterrâneo, mas o subterrâneo é praticamente uma trincheira, um túnel cavado numa trincheira, né, um túnel, e 1% superfície, que seria o centro histórico. A proposta foi criada e vem sendo adaptada há 8 anos. No mês de novembro, foi apresentada na Assembleia Legislativa. A Comissão de Transportes vai avaliar e encaminhar a proposta para os governos. O que está faltando para colocar em prática? Eu acho que vontade pública, né? Alguém que tenha coragem mesmo, porque os recursos, esses recursos podem vir do BID, podem vir do Ministério da Cidade, troca de carbono, aquela coisa toda, porque o metrô é limpo, ele não polui, né? E os agentes do Detran agora têm uma nova forma de punir os motoristas que insistem em desobedecer as leis de trânsito. A multa para esses condutores agora será gerada através de um talão eletrônico, que já está funcionando desde ontem. Vamos ver como funciona. O novo sistema vai ajudar a diminuir os erros de preenchimento que ocorriam na forma manual. O aparelho vai estar conectado à base de dados do Detran, facilitando a aplicação da multa. Não precisarão mais parar em blitz. Um exemplo, passou um veículo aqui em circulação e o condutor está sem cinto de segurança ou com o telefone celular. Ao colocarmos a placa desse veículo no nosso talonário eletrônico, já vai dar ali todos os dados do veículo e a gente coloca só a infração e já vai sendo feita a autuação ou a multa. E o proprietário depois recebe na sua residência já o comunicado do Detran que aquele veículo foi multado no dia tal, a hora tal, porque o nosso talonário eletrônico ele é monitorado por GPS. Então o dia e o horário eles são precisos. Serão distribuídos ao todo 100 conjuntos de smartphones e impressoras portáteis que devem permitir ainda uma economia de pelo menos R$500 mil por ano aos cofres públicos. Também a grande vantagem hoje é que, ao receber a notificação, se o veículo for levado para o nosso parqueamento, o condutor daquele veículo, o proprietário, já vai saber que daquele dia até 60 dias para frente é o prazo que ele tem para retirar aquele veículo do nosso parqueamento. Em não o fazendo, o veículo será levado a leilão. E olha, a gente tem aqui um vídeo enviado por um telespectador que está acompanhando o Manhã no Ar. Se você também tiver um vídeo semelhante sobre o que está acontecendo nessa chuva nesse momento, é só mandar para 992258767. E a gente recebeu esse vídeo aqui, vamos ver. Esse vídeo é no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e que, por incrível que pareça, essa imagem é de dentro do aeroporto. Veja só, o pátio está completamente alagado, chove como se estivesse do lado de fora. Ali do lado a gente tem as escadas rolantes, o elevador, enfim, um aeroporto que foi completamente reformado recentemente para o período da Copa do Mundo aqui em Manaus. Foi um investimento milionário. De repente, a gente vê com uma chuva que está acontecendo agora na cidade, a situação desse jeito, né? Ao que parece, essa é uma área de embarque e desembarque. A gente não tem precisão do local exato em que essas imagens foram registradas, mas se você também estiver acompanhando o Manhã no Ar, no aeroporto, pela internet, pode também enviar essas imagens do local e com a descrição do que está acontecendo. Se você tiver também em outro ponto da cidade, tiver uma situação semelhante, parecida, quiser que a gente mostre aqui no programa, é só mandar para 992258767. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. O governador anunciou investimentos na educação, R$500 milhões. Para onde será que esse dinheiro vai? É para uma questão estrutural ou será que os professores vão ser beneficiados? A gente responde daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo.